Viva, eu sou a Sofia Morgado e hoje gostaria de lhe trazer uma proposta de reflexão com um autor, Richard Bandler, e vamos abrir o livro Usando a Sua Mente. Usando a sua mente, as coisas que você não sabe que não sabe, programação neurolinguística. E vamos então abrir aqui algures. Temos aqui no capítulo 5, metas. Vamos ver o que nos diz o autor. Com o objetivo de compreender o motivo que leva as pessoas a fazerem certo tipo de coisas, psicólogos desenvolveram uma série de modelos que não deram o resultado esperado. Contudo, muitos continuam a usar este método. Ainda encontramos pessoas procurando ides e egos com a mesma probabilidade que temos de encontrar um pai ou filho ou um adulto. Talvez estes psicólogos tenham assistido a filmes de terror em excesso quando eram crianças. Você tem um pai, um adulto e uma criança dentro de você, responsáveis pelo que você faz. Há a impressão de que a pessoa precisa ser exorcizada. Antigamente dizia-se, Satanás tentou-me. Agora dizem, as minhas partes obrigaram-me a fazer isto. Você está a dizer isto porque o seu pai está a dizer, está a falar. Não, inclusive ele nem mora nesta cidade. A análise transacional separa em 3 partes os comportamentos, mais ou menos como a múltipla personalidade, só que se trata supostamente de um tratamento. Se você está num estágio mais adiantado, terá 9 partes, porque cada uma das 3 primeiras tem mais 3, um pai, um adulto e uma criança, dentro delas. Nunca gostei de análise transacional porque a única parte que pode divertir-se é a criança e a única que tem bom senso é o pai. Todo o mundo tem de ter exatamente o mesmo número de partes, não havendo espaço para individualidades. Também há muita segregação em análise transacional. O meu adulto não pode falar com a sua criança, só com o seu adulto. E porque a minha criança não pode falar com o seu pai. Não é justo. Mas vocês nem podem imaginar como é fácil convencer certas pessoas. Quantos aqui aceitaram sem pestanejar? Alguém explicou a teoria e vocês pensaram, é isso? Nem todo mundo tem um pai, um adulto e uma criança que brigam entre si. No Tahiti, por exemplo, é preciso que um terapeuta vos ensine a terem este tipo de problema. Há alguém que tenha uma voz de pai desaprovador que o humilhe e tente forçá-lo a fazer certas coisas? Se alguém lhe sugerir que você tem uma voz interior que o critica sem parar e se você começar a prestar atenção nela, adivinha o que vai acontecer? Você vai criar uma. Uma atitude interessante seria concordar com ela o tempo todo, até enlouquecê-la. Outra coisa a fazer seria mudar a sua localização. Descubra o que aconteceria se a mesma voz viesse do seu dedão do pé esquerdo. Esta mudança com certeza modifica o impacto da voz, não acha? É bom levar em consideração, contudo, que a voz pode estar certa sobre o que diz. Talvez deva escutar o que ela tem a dizer em vez de simplesmente se sentir mal com isso. Gostaria de demonstrar o que pode ser feito com uma voz desaprovadora que o faz sentir-se mal. Quem tem uma bem atuante? Fred, eu tenho uma bem atuante. Ótimo, pode ouvi-la agora? E o Fred diz, sim, está a criticar-me por falar. Ótimo. Pergunto-lhe se ela lhe pode contar o que deseja para você que seja positivo e preste atenção na resposta. Será que ela quer que você se proteja de alguma forma? Será que ela deseja que você seja competente? Há muitas possibilidades. E o Fred diz, ela quer que eu tenha sucesso e ela critica-me quando me destaco, quando fico saliente. Muito bem. Com certeza que você concorda com a sua intenção. Você quer ser bem-sucedido, não é? Claro. Então pergunta a essa voz se ela acredita que tem informações que possam ser úteis para si. Ela está a dizer claro. Já que ela tem essas informações, pergunte-lhe se ela gostaria de tentar mudar a maneira como você fala consigo mesmo, para que possa prestar mais atenção e entendê-la melhor para ser mais bem-sucedido. E o Fred diz, ela não acredita muito, mas quer tentar, ainda assim. Muito bem. Agora quer que pense em maneiras de mudar a forma como a voz se expressa, para que você consiga entendê-la melhor. Por exemplo, se ela usar um tom mais suave e mais amistoso, você prestará mais atenção ao que ela diz? Seria talvez melhor que ela lhe desse dicas úteis e mais específicas sobre o que fazer em seguida em vez de criticar o que você já fez? E o Fred responde, pensei numa ou 2 coisas que ela poderia mudar. Muito bem. Pergunta à voz se ela desejaria experimentar essas novas maneiras para descobrir se você realmente escutaria o que ela está a dizer, se
se ela falar consigo de outra maneira. E o Fred responde. Ela diz que sim. Diga-lhe para tentar. E o Fred: é interessante, já não é mais uma voz de pai desaprovador, é mais um conselheiro amigo, é um prazer ouvi-la. É claro, quem quer escutar uma voz que grita e critica, os verdadeiros pais deveriam também experimentar isto quando quiserem que os filhos prestem atenção no que estão a dizer. Se você usar um tom de voz delicado, com certeza as crianças vão prestar atenção ao que você diz. Temos chamado este procedimento de ressignificação e é a base de um grupo de habilidades de negociação úteis na terapia familiar e nos negócios e também dentro da sua cabeça. Se quiserem saber mais, leiam o livro Ressignificando. O que quero que notem é que a voz interior de Fred tinha esquecido o seu objetivo, até que eu lhe lembrei dele. Ela queria motivá-lo, mas o que estava a conseguir era simplesmente fazê-lo sentir-se mal. E este é um trecho apenas. O livro é muito interessante. Estes livros são transcrições dos seminários e workshops de Richard Bandler, então tem estes diálogos pelo meio e muita interação com o público, neste caso, não é? Com a plateia. Por onde começar? Mais do que criticar qualquer abordagem ou terapêutica como a análise transacional que o autor comenta ou a própria opinião do autor, eu queria trazer aqui a importância, de facto, a salientar algo que ele diz e que é muito importante, as sugestões que nós damos e estamos sempre a dar, enquanto terapeutas, enquanto pessoas, enquanto pai, mãe, filho, familiar, amigo, em qualquer grau, em qualquer nível. Nós estamos sempre a dar sugestões e estamos sempre a recebê-las e estamos sempre a dá-las a nós mesmos também. Então, como é que estas sugestões qual vai ser o resultado delas, o efeito em nós? Porque sim, nós começamos a pensar nas coisas quando nós sabemos delas, quando nós temos uma ideia. Nós criamos a ideia de que aquilo pode ser assim. E se nos fizer sentido, ela pode tornar-se realidade. Agora, aquela ideia, aquela teoria, vamos dizer assim, pode ser uma metáfora para algo, tal como as partes. As partes podem ser uma metáfora. Nós não temos o distúrbio de personalidade múltipla, ou aquilo que em tempos foi chamado assim, mas podemos identificar algumas partes de nós. Todos nós usamos expressões como é como se uma parte de mim quisesse que isto aconteça e outra não. Ou, por exemplo, algo menos, usando menos esta nomenclatura, não é? Das partes, e podemos dizer algo como por um lado eu quero, mas por outro lado não. Então é quase como se pudéssemos falar em partes de nós, não é? Podemos levá-lo a personificar estas partes e trabalhar com elas, ou não. Não é necessário fazê-lo e não precisamos de ter diferentes partes de nós. Agora, é importante aproveitar a nossa forma de explicar, a nossa forma de entender e usarmos uma metáfora qualquer, não importa, desde que ela nos sirva para chegar ao nosso objetivo, para realizar a intenção. Porque, no fundo, aquilo que está a ser feito aqui neste diálogo com o Fred também é dar sugestões e também é ajudá-lo a uma unificação de partes ou não, ajudá-lo a conseguir apaziguar algo em si, ajudá-lo a ouvir aquela voz, ouvir aquela, seja a voz da sua intuição, a voz de uma das partes, a voz do sensor crítico da mente, seja o que for, ouvir aquilo que tem para lhe dizer, porque traz informação. Pode ser útil ou não, mas vamos nós decidir. Traz informação. E muitas vezes é desta forma, ou de forma simbólica, que nos chega informação que é muito importante, à qual que nós estamos a ignorar há muito, não é? Então nós precisamos, através de uma metáfora ou não, dar voz a estes conflitos internos, dar voz às nossas necessidades, perceber aquilo que precisa da nossa atenção. Se vamos criar partes para depois as unificar outra vez, porque elas não são necessárias, fantástico. Se vamos usar qualquer outra metáfora de jardinagem, usando qualquer outra metáfora, mas que o possa ajudar, fantástico. Então, qualquer uma das terapias, elas são úteis, elas podem ajudar. É preciso que lhe façam sentido a si. Quem conhece
os textos, as palestras, os livros de Richard Bandler, quem já o ouviu falar muitas vezes, já sabe como é o estilo dele, né? Tem um estilo muito próprio e já sabe que é assim mais, é para chocalhar, é de frente, bate de frente e é muito útil, é muito útil. Quem prefere um estilo diferente, procura um estilo diferente e também pode ser muito útil. Então, aproveitando apenas, porque apenas lhe apresentei um trecho fora do contexto, não é? Mas aproveitando aqui a dica, isto é algo que nós fazemos muitas vezes no nosso dia-a-dia, criticar algo e apresentar uma verdade diferente. E sim, as coisas não precisam de ser daquela forma, nem daquela, nem daquela, nem desta. Não precisam de ser de uma forma específica, a não ser aquela forma que para aquela pessoa vai ser útil, que vai ajudar. Então, pode tomar tantas formas, não só a terapia, mas a realidade no geral. E nós tendemos a sentir que nós somos o dono da verdade. Nós achamos que somos os donos da verdade. E apresentamos-nos ao mundo como sendo os donos da verdade. Mesmo que com muita humildade e dizendo que esta é a minha verdade. Ou vale o que vale, às tantas acrescentamos aqui mais destas expressões pelo meio. No entanto, queremos que o outro apreenda aquilo que nós estamos a dizer. Não, muitas vezes não para pensar por si mesmo e retirar dali o que lhe é útil e poder construir e encontrar a sua própria verdade, mas porque queremos que o outro compreenda como as coisas são assim. Então, de alguma forma, mesmo que subtilmente, mesmo que inconscientemente, nós estamos lá, enquanto donos da verdade, a querer impô-la aos outros. E quando julgamos os outros, julgando aquilo que os outros dizem como menos do que, ou como mais, mas aí já é outra história, não é? Como menos do que aquilo que nós achamos que é verdade, nós achamos, ok, eu também já passei por ali. Ou podemos pensar que o outro está a aprender ainda, mas há de lá chegar, há de compreender. Então nós estamos a diminuir o outro e a colocar-nos mais acima do outro, estamos uma vez mais a achar-nos donos da verdade. Mas a nossa verdade é nossa, e nossa apenas. Não é de ninguém mais. Nós temos um universo muito específico de experiências que nos trouxe até este ponto do caminho. E neste ponto do caminho não estamos nem mais à frente, nem mais atrás do que ninguém, porque é o nosso caminho, que só é percorrido por nós mesmos. Nós somos a única pessoa que passou por todas aquelas experiências, por aqueles sentimentos, por aqueles pensamentos, por aquelas escolhas, não é? Que teve aqueles comportamentos, a única no mundo, em toda a galáxia, mais, nos diversos universos. Então, todas as outras têm o seu próprio caminho, que é o único. Então não há como estar mais à frente ou mais atrás do que quem quer que seja, porque o caminho é o único. E nós podemos sim, de acordo com as nossas experiências, dizer, olha, isto aconteceu-me assim, assim, eu fiz assim e resultou desta forma. Será que pode ajudar-te? Experimenta, pode ser que te sirva no teu caminho. Agora, achar que sim, olha, faz assim porque é melhor, não serve, não é a verdade, é a minha verdade, a sua verdade, não a verdade dos outros. Aquilo que nos serviu pode não servir ao outro, com certeza, mesmo que nos pareça melhor, mesmo até que pareça melhor ao outro, mas pode ser ou não. Então deixo aqui estas duas propostas de reflexão, no fundo é uma só, mas destas duas formas, que em terapia existem muitas formas de o fazer, todas elas são úteis, todas elas são válidas no seu próprio universo, não é? Eu escolhi uma forma de terapia porque foi aquela que me fez mais sentido a mim. Com certeza que há outras que me fazem sentido também, mas especializei-me numa. Com certeza que há outras com as quais não me sintonizo e não fui por ali e não me faz sentido ir por ali, mas servem a outras pessoas e são válidas, com certeza. E por outro lado, isto serve para terapia, mas serve para qualquer outra prática, não é? E qualquer outra área da vida. Por outro lado, esta
tendência natural que nós temos a nos acharmos donos da verdade e a querer impô-la aos outros. E daí o julgamento. O julgamento de se o outro está certo ou errado, se aquilo é bom ou mau para o outro, quando muitas vezes nem sabemos se o é para nós mesmos. Então, fica a proposta de reflexão. Deixe-me abaixo nos comentários o que retira daqui para si, o que lhe poderá ser útil no seu dia-a-dia, ou que se destacou, porque é aquilo que já faz, aquilo que já considera importante. Partilhe comigo. Vamos continuar a reflexão e a conversa dessa forma. Entretanto, por hoje é só. Até breve. Tenha um dia feliz.